Queridos amigos, aqui estamos hoje para conversar em Vivências em Família. Estamos conversando sobre o ciclo de vida da família. Falamos um pouquinho, são poucos minutos para abordarmos o assunto, mas falamos sobre o jovem solteiro, sobre o início da vida do casal, falamos sobre a família com filhos pequenos. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a família numa nova etapa, a família com filhos adolescentes. Muitas pessoas chamam a adolescência de aborrecência. Eu não gosto de usar esse termo. Por quê? Porque a adolescência é uma etapa linda, onde o espírito começa a se assumir a sua identidade, a construir a sua independência e vai, a partir dali, formar a sua identidade adulta. Tudo é uma construção, desde antes do nascimento, na etapa onde se tinha o recém-nascido, o lactente, o pré-escolar, o escolar, chegamos à adolescência. Toda a bagagem emocional acumulada durante a infância vai agora surtir efeitos, preparando esse período da adolescência. O espírito André Luiz nos diz que durante a adolescência, o espírito começa a assumir as suas memórias, assumir a sua verdadeira personalidade. É como se no período da infância ele estivesse ainda um pouco adormecido, mais suscetível à influência dos pais, mais fácil de ser educado, de ouvir novas ideias. E na idade da adolescência, começasse então a assumir toda a sua personalidade, assumir as suas memórias, sem que se desse conta disso. Se, durante a infância, os pais, a família, conseguiu preparar esse espírito, uma religião, noções básicas da convivência, da educação em família, da vivência em sociedade, questões relacionadas à educação emocional. Esse é um dos grandes desafios da infância, o indivíduo aprender a descobrir o controle emocional. Essa fase chega mais fácil. Se isso não foi feito, chegamos à adolescência com mais turbulência. Então é uma época de arregaçar as mangas, de ter um pouquinho mais de trabalho. O grande desafio, e é um desafio primeiro para os pais, é que, quando os filhos são pequenos, os pais têm que protegê-los, manter um olhar mais atento. E ao chegar à adolescência, é importante flexibilizar um pouco as fronteiras. Como isso se dá? É importante que o adolescente ele possa dar alguns passos com maior independência, que ele possa conseguir ir assumindo a cada novo momento, nova etapa, novas responsabilidades e desenvolver um pouquinho, em etapas pequenas, uma independência em relação à sua família. Não é momento de abrir as fronteiras do sistema familiar, abrir totalmente e dar ao adolescente uma liberdade que ele ainda não tem condições nem maturidade de usar, mas também não é um momento de superproteção, de tratá-lo como uma criança. Senão ele não consegue amadurecer e galgar a independência, a maturidade necessária para a vida adulta. É importante modificar a relação com os avós, entender que os avós talvez agora estejam mais frágeis, questões relacionadas à saúde, à força física, ao vigor. Tudo isso vai fazer com que o casal, que está agora na chefia da família, tenha que lidar com os pais, a geração anterior, que são avós, um pouco mais frágeis, e esses filhos, que não são mais crianças, mas que ainda não são adultos, e que precisam ir e vir, sair um pouquinho do sistema. Uma história infantil ilustra bem isso. A história da Bela Adormecida. Quando os pais ouvem a maldição de que ela espetaria o seu dedo e então dormiria por 100 anos, morreria ou dormiria por 100 anos, os pais, o rei e a rainha, resolvem então fazer o quê? Sumir com todas as agulhas do reino. Quando a Bela Adormecida completa 15 anos de idade, ela sobe numa torre e descobre então algo que ela nunca tinha visto, um tear, uma agulha. Ao mexer
como ela nunca tinha convivido com aquilo, nunca tinha passado por aquela experiência, ela se machuca. Nem proteção demais, que desprotege, nem desproteção que expõe. É preciso saber dosar as indas e vindas, alargar um pouco e trazer de volta, para que o adolescente possa estabelecer limites e ter uma vida saudável. Do ponto de vista espiritual, isso também é verdade. É preciso conversar com os filhos cada vez mais sobre as suas responsabilidades, sobre o livre-arbítrio. Os pais, hoje, que têm filhos adolescentes, têm questões novas que as gerações anteriores não tiveram. Internet, mídias, a questão da droga, do álcool, com maior facilidade de acesso. Como lidar com isso? Como conversar? A exposição da figura, do adolescente, a pessoas estranhas, através das fotos, através da internet. Como lidar com todas essas questões? Então, do ponto de vista espiritual, é o momento de parar e encarar todas essas questões de frente. Conversar com o adolescente para que ele possa ir assumindo a sua vida, ainda com algum suporte, porque é necessário, mas que ele vá se preparando para ser adulto. Se você tem um adolescente na sua família, não se engane. Mesmo que em casa esses assuntos não sejam discutidos, não sejam ditos, eles estão passando pela cabeça do seu adolescente. Na escola, no encontro com os amigos, até mesmo dentro da casa espírita. Pare para conversar. Se você não sabe como lidar com esses assuntos, peça ajuda. Vá conversar com alguém que também tem filhos adolescentes, vá conversar com alguém que está acostumado a trabalhar com jovens, com um professor da escola, com um orientador, com os amigos dos seus filhos, com os pais. Vá pensar, vá buscar uma ajuda. Não podemos, nesse momento, ignorar que vivemos um momento de mudança no planeta. Todos esses benefícios, né, esses tecnológicos que chegaram ao nosso alcance, todas essas questões de comportamento, de mudança de comportamento que a sociedade vive, elas estão ainda em ajuste, em organização. Se é difícil para nós, também não é fácil para esses espíritos que estão crescendo com todas essas influências e essas opções ao seu alcance. Pare e se atualize. Para o casal, surgem outras questões. É hora de reorganizar, rever. Quando se tem filhos pequenos, se tem pouco tempo, se corre muito. E o casal começa, então, a ter novos momentos da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Vai se chegando numa idade mais à frente. Surgem questões relacionadas ao pensar no futuro, ao envelhecer. É preciso lidar com essa saúde dos avós, que às vezes são fatores que se agregam em termos de estresse. Antes, os avós poderiam servir como apoio, talvez agora seja o momento de serem apoiados. Lembre também que o adolescente, a adolescência, ela tem como função manter o mundo em movimento. Ela é um fenômeno relativamente recente da história da humanidade. Mas lembre-se que, através do adolescente, dessa transição entre a infância e a idade adulta, é o momento em que nós vamos nos abrir para novas músicas, novos programas, novas linguagens, novas tecnologias. Vamos pensar novas relações. É um momento em que a juventude está disposta a colocar ideais para a frente, fazer as suas pequenas e grandes revoluções. Então, se atualize. Você que tem um adolescente em casa, abra as portas para o diálogo, abra as portas para a paciência, abra as portas para a compreensão. Não é fácil crescer no mundo de hoje. Não é fácil, além de todas as questões relacionadas às mudanças corporais, hormônios, puberdade, ter que lidar também com as questões do dia a dia, da violência, de todas essas modificações. Fale com seu filho e com sua filha. Olha, na minha época era diferente, eu não sei como lidar com isso. Mas vamos juntos tentar buscar? Vamos juntos tentar procurar? Joana de Anjos tem um excelente livro pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamado Adolescência e Vida. Lá ela nos fala da importância de um ideal, da importância de um afeto, da importância dos vínculos espirituais que o adolescente pode estabelecer. Da importância de encher
essa fase de boas lembranças, de boas construções, para que ele se torne um adulto feliz. Leia, desdobre o seu conhecimento. Seja amigo do seu filho, mas não abra mão do seu papel de pai, de mãe, de cuidador. Queridos amigos, nos encontraremos novamente para conversar sobre vivências em família. Até lá!